Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Jejuou 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. O tentador aproximou-se dele e lhe disse: Se és filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pães. Jesus respondeu: Está escrito: Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O demônio transportou-o à cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito: Ele deu a seus anjos ordens a teu respeito. Eles te protegerão com as mãos, com cuidado para não machucares o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. O demônio transportou-o uma vez mais a um monte muito, muito alto. Ele mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse-lhe: Eu te darei tudo isso, se prostrando-te diante de mim me adorares. Respondeu-lhe Jesus: Para trás, Satanás, pois está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, só Ele servirá. Em seguida, o demônio o deixou e os anjos aproximaram-se dele para o servi-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho Sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Quero saudar os meus irmãos padres. Conhecem os padres? Padre Adeilson, Paróquia São Francisco de Assis de Campo Limpo Paulista. Padre Júlio de Freitas, Paróquia Santo Antônio de Voturucaia. Padre Lupércio, nosso vigário. Padre Júlio e o Padre Lupércio não parecem irmãos? Padre Antônio Carlos, Paróquia Santa Rita de Cássia, no SECAP. Obrigado pela presença. É uma alegria poder tê-los aqui. Também o seminarista Everton, do nosso seminário, e os nossos diáconos. Irmãos, primeiro domingo da Quaresma. Estamos já vivendo este itinerário de conversão. Já estamos plenamente iniciados neste retiro de 40 dias, em que nos preparamos para celebrar a Semana Maior da Igreja, a Semana Santa, e celebrar os mistérios da paixão, morte e ressurreição de Jesus nosso Senhor. Celebrar a festa da Páscoa, o sentido de toda a vida da igreja. Tudo o que fazemos, tudo o que a igreja realiza nos ritos, nos sinais, só tem sentido em vista da festa da Páscoa. Por isso, para um grande acontecimento, é necessário uma grande preparação. E o tempo da Quaresma é esta grande preparação que a igreja nos dá para podermos celebrar com o coração aberto, iluminados pela palavra, purificados pela ação dos sacramentos, celebrar a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte e a nossa vitória. Porque uma coisa é certa: o pecado e a morte estão presentes em nossa vida, Primeira leitura nós ouvimos Gênesis capítulo 2 e 3,
o segundo relato da criação, Deus criou todas as coisas. Por último, criou o homem à sua imagem e semelhança. Só aqui, irmãos, já tem um grande motivo para nós nos sentirmos amados e desejados por Deus. Todas as coisas Deus criou a partir do nada. Não tinha um molde, não tinha uma imagem para as coisas criadas, para o mundo. Não. Para nós, para os seres humanos, Deus tinha um molde. Deus tinha uma imagem, a própria imagem. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Só por isso já devemos nos sentir muito amados pelo Senhor. O Senhor criou tudo, criou o homem à sua imagem e semelhança, viu que este homem estava sozinho, e aí Deus cometeu a pior bobagem da vida dele: criou a mulher. Brincadeira, só para dar os parabéns pelo dia de ontem das mulheres. Parabéns a todas as mulheres, uma salva de palmas às mulheres. O que seria de nós homens sem as mulheres? O que seria da igreja sem as mulheres? Não seria nada, né? O homem não é nada sem a mulher. O homem não consegue fazer nada sem a mulher. Por isso Deus criou Eva para ser uma companheira, para ser aquela que viveria também tudo aquilo que Deus sonhou e desejou para o homem. O que Deus sonhou e desejou para nós? Desejou o paraíso. Deus nos criou para sermos felizes. Deus nos criou para sermos abençoados. Deus nos criou para que nós pudéssemos viver com tudo aquilo que há de bom dentro da obra da criação. O Senhor não nos criou para o sofrimento. A dor, o sofrimento, a doença, a enfermidade, a morte, os problemas, isto não era projeto inicial de Deus. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, para que nós pudéssemos experimentar também o amor que emanava da vida de Deus, da relação trinitária entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, deste amor, comunhão, que é a relação da Trindade. Deus pensou a relação humana, para que nós pudéssemos viver felizes, alegres, viver como se estivéssemos no paraíso. Olha que beleza! E alguém pode dizer: mas padre, o que deu de errado então? Por que eu sofro? Por que eu tenho doenças? Por que tantas catástrofes? Por que tantos problemas no mundo? Deus errou no seu projeto? Absolutamente não. O problema é que o pecado entrou no mundo. O homem deu abertura ao pecado, e nós continuamos dando abertura para o pecado. A serpente, o mais astuto de todos os animais, a imagem do diabo, a imagem do demônio, aquele que divide, aquele que separa, vem e diz: olha, veja ali está aquela árvore. Deus dispôs todos os meios da criação para você, mas não deixou você comer daquela árvore, do fruto daquela árvore, do fruto do conhecimento do bem e do mal. Veja como Deus é esperto. Você não está vendo que se você comer daquela árvore, você será como Ele? Por isso que Ele não deixou que você comesse. Olha como o diabo é astuto, irmãos. O diabo nos engana, e nos engana mesmo, porque ele nos faz querer agir como Deus. É a indagação. Veja, se vocês comerem, serão como Deus. Aqui está o fruto, o pecado original, que é apagado no batismo. O fruto, o pecado original, que nós carregamos dentro de nós, de geração em gerações. Querer ser como Deus, é o pecado do orgulho,
É o pecado de querer tudo ser do meu jeito, como eu quero, na hora que eu quero. Se não for assim, briga, xinga, deixa de rezar, não vai para a igreja, se afasta de Deus, não quer saber de nada, se tranca no quarto, não fala com ninguém, fica de mal. Orgulho, porque nós queremos tudo do nosso jeito. Nós queremos comer deste fruto proibido, queremos ser Deus, queremos construir a nossa vida segundo os nossos critérios, segundo as nossas vontades, segundo os nossos desejos, e por isso nos frustramos, e por isso nos decepcionamos, porque a nossa vida não pode estar centrada em nós mesmos, mas tem que estar centrada em Deus. Não sou eu o centro, não é o outro o centro, mas Deus é o centro da vida. Deus é o centro da nossa casa, Deus é o centro da nossa família. O grande problema da nossa sociedade hoje é que tira Deus do centro e coloca o homem. Nós nos bastamos a nós mesmos, nós somos autossuficientes, orgulhosos, presunçosos. Tiramos Deus, deixamos Deus de lado e nos elevamos, porque queremos ser como Deus. Quando nós deixamos nos seduzir por este pecado, nós rompemos com aquele projeto inicial que Deus construiu com cada um de nós. Nós rompemos com o projeto que Deus sonhou para a nossa vida, de alegria, de bens. Rompemos. Por isso que nós precisamos ouvir o que São Paulo nos diz na segunda leitura de hoje na carta aos Romanos. Se pela desobediência de um só homem, Adão, veio o pecado, pela obediência de um só homem, Jesus Cristo, veio a salvação. Portanto, o que isso significa? É claro, é simples. Se na desobediência veio a morte, eu não vivo na desobediência. Se pela obediência de um só, Jesus Cristo, veio a salvação, eu vivo pela obediência. É a obediência, é a fidelidade ao Pai que nos garante a nossa vitória sobre o pecado e a morte. É a nossa fidelidade ao Senhor, fidelidade à sua palavra, fidelidade à voz do Senhor. Adão não foi fiel à voz do Senhor. Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas não foi fiel a essa voz, preferiu ouvir a voz da serpente. E aqui está o nosso problema, irmãos, porque tantas vezes nós ouvimos mais a voz da serpente, a voz do diabo, do que a voz de Deus em nossa vida. Ouvimos muito mais o que o mundo, a sociedade de hoje, nos propõe como verdades, do que a verdade de Deus. Somos conduzidos muito mais pelas verdades que são impostas por nós, do que pela fidelidade aos mandamentos de Deus. Queremos viver segundo os nossos critérios, e não segundo os critérios de Deus, e aí nós nos ferramos, e aí nos frustramos, porque não somos felizes, porque não conseguimos. Sem Deus nada podemos. Se um trouxe a morte pela desobediência, um trouxe a salvação pela fidelidade. E porque Jesus foi fiel ao projeto do Pai, ele foi capaz de exorcizar, de aniquilar a ação do demônio. O evangelho que nós ouvimos: depois de batizado, Jesus saiu da Galileia, do Jordão, foi subir para Jerusalém. No meio do caminho parou em Jericó. Jericó é uma cidade deserta. Existe em Jericó um monte muito alto, chamado Monte das Tentações, porque foi neste monte que Jesus foi tentado. Hoje existe um mosteiro cravado na rocha do monte.
Jesus, no meio do deserto, passa 40 dias e 40 noites jejuando. Uma das armas que a igreja nos entregou quarta-feira. Por que eu faço jejum? Porque eu preciso? Jesus precisava jejuar? Não, era Deus. Jesus 100% Deus, mas Jesus também 100% homem. Em tudo viveu a nossa condição, menos o pecado. Carta de São Paulo aos Filipenses. Em tudo, menos o pecado. Também Jesus se permitiu ser tentado, se deixou ser conduzido pelo Espírito ao deserto, para poder também experimentar na própria carne, na própria a sedução do diabo, e poder dar um brado de vitória, poder proclamar um hino de vitória sobre o diabo, sobre a morte. 3 tentações. Jesus, imagina, 40 dias em jejum. Jesus, se tu és Deus, se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Se és Deus, Jesus, lança-te daqui abaixo, do precipício, do alto, do cimo do templo, porque está escrito que os anjos te segurarão pelas mãos e nada te machucará. Jesus, se te prostrares em adoração a mim, eu te darei todo o reino, todas as glórias deste mundo. São as tentações que o diabo também impõe a nós, nos enganando, dizendo a nós que a nossa felicidade está no comer, no beber, nos vestir, como ouvimos há 2 domingos, que a nossa felicidade está na honra, na glória, no poder, na fama, no status, que a nossa felicidade está nos bens, na riqueza. É com isto que o diabo nos seduz, é com isto que o diabo tenta nos afastar de Deus, é com isto que o diabo tenta nos enganar. E veja, Jesus responde por si mesmo? Não. Jesus não trava um diálogo com o diabo. Jesus não discute com o diabo. Jesus apenas responde com a palavra de Deus. Toda a resposta de Jesus é a palavra de Deus. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai de Deus. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus, somente a Ele adorarás, e somente a Ele prestará culto. Tudo em Deuteronômio capítulo 6. A resposta de Jesus é a palavra de Deus. Quando nós, irmãos, queremos dar resposta ao pecado segundo os nossos critérios humanos, o diabo nos vence. Amaleque, como o Senhor nos deu na primeira leitura, o exército inimigo nos vence, somos derrotados. Mas quando a nossa vida é uma resposta a partir da palavra de Deus, porque somos inseridos na palavra de Deus, então esta palavra do Senhor, que é palavra de salvação, expulsa para longe de nós toda a ação do diabo. Jesus derrubou Satanás. Jesus foi capaz de vencer as tentações, não como Deus, mas como homem. Foi capaz de vencer as tentações para dizer a cada um de nós que também nós somos capazes de dar um basta à ação do diabo em nossa vida, para dizer também a nós que é hora de dizer não às seduções do diabo, por mais que elas pareçam melhores do que as propostas de Deus, porque é assim, a sedução do diabo, as tentações se apresentam a nós muito melhores do que as propostas de Deus, e é por isso que pecamos, porque se não fosse bom, a gente não pecava. O diabo é esperto, só que nós temos que vencer, e nós só vencemos a partir da palavra de Deus,
a partir da nossa fidelidade ao Senhor, a partir da nossa fidelidade ao projeto do Pai. Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Na cruz, Jesus derrubou, Jesus derrotou de forma definitiva o diabo. Na cruz, o diabo tirou sarro de Deus, porque achou que Deus estava destruído, que Deus estava aniquilado. Mas na ressurreição, que nós vamos celebrar na Páscoa, que nós vamos cantar o glória e o aleluia dos vitoriosos, o Senhor dá a resposta de que nós somos mais do que vitoriosos. É na fidelidade, irmãos, é na fidelidade ao Senhor, é na obediência ao projeto inicial de Deus da criação, é na fidelidade de nossa vida a Deus, a Cristo e à igreja, que nós exorcizamos o diabo. Mais do que qualquer oração de cura e libertação, mais do que qualquer imposição das mãos, mais do que qualquer exorcismo que podemos fazer publicamente, mais do que qualquer ato, rito exterior, o maior e mais eficaz exorcismo é a fidelidade à vontade do Pai, é a fidelidade à palavra de Deus. Quando nós respondemos ao diabo na palavra e na fidelidade, o diabo vai embora e os anjos de Deus nos vêm servir. Que nesta noite, irmãos, que nesta semana, os anjos de Deus possam vir até nós, que nós, pela nossa fidelidade, possamos expulsar o diabo de nossa vida, continuar a nossa missão, a nossa caminhada, e assim recebemos do Senhor, por meio de seus anjos, tudo aquilo que nós necessitamos para bem viver. Creia, creia, confia no Senhor, se arrisque na fidelidade a Deus, seja obediente a Deus e à igreja, e o diabo deixará você, e os anjos de Deus te servirão hoje e sempre. Amém? 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 Diga: eu creio, Senhor, eu creio nesta palavra, expulse para longe de mim toda a ação de Satanás, e derrame a tua bênção sobre minha vida. De pé, irmãos, façamos hoje a renúncia ao demônio, às suas obras, às suas tentações, e professemos publicamente a nossa fé.